O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 109 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo em nosso catecismo a primeira parte, sobre a profissão de fé, na sua segunda sessão, sobre os símbolos da fé, no terceiro capítulo, Creio no Espírito Santo. Hoje leremos dos números 839 ao 845. A Igreja e os não cristãos. Os que ainda não receberam o Evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus. A relação da Igreja com o povo hebreu. A Igreja, povo de Deus na Nova Aliança, descobre, ao investigar seu próprio mistério, seus vínculos com o povo hebreu, a quem Deus falou em primeiro lugar. Diferentemente das outras religiões não cristãs, a fé hebraica já é resposta à revelação de Deus na Antiga Aliança. É ao povo hebreu que pertencem à adoção como filhos, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo, que está acima de tudo, Deus bendito para sempre. Romanos capítulo 9, dos versículos 4 ao 5. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versículo 29. Ainda mais quando se considera o futuro, o povo de Deus da Antiga Aliança e o novo povo de Deus tendem para fins análogos, à espera da vinda ou da volta do Messias. No entanto, se espera do lado dos cristãos a volta do Messias, morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus, e do lado dos hebreus, a vinda do Messias, cujos traços permanecem encobertos, no fim dos tempos, espera acompanhada do drama da ignorância ou do desconhecimento de Cristo Jesus. As relações da Igreja com os muçulmanos. O plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador, entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos, que, professando ter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. O vínculo da Igreja com as religiões não cristãs é primeiro o da origem e do fim comuns do gênero humano. Com efeito, todos os povos constituem uma só comunidade, têm uma só origem, visto que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. Tem igualmente um único fim comum, Deus, cuja providência, o testemunho de bondade e o desejo de salvação abrangem a todos, até os eleitos se reunirem na Cidade Santa. A Igreja reconhece nas outras religiões a busca ainda nas sombras e sob imagens, do Deus desconhecido, mas próximo, pois é Ele quem dá a todos vida, respiração e tudo mais, e quer que todos os homens sejam salvos. Assim, a Igreja considera tudo o que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões, como uma preparação evangélica, dada por aquele que ilumina todo homem para que finalmente tenha a vida. Em seu comportamento religioso, porém, os homens mostram também limitações e erros que desfiguram neles a imagem de Deus. Muitas vezes, os homens, enganados pelo maligno, enganaram-se em seus pensamentos e trocaram a verdade de Deus pela mentira, servindo a criatura mais que ao Criador, ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo.
se expõe ao extremo desespero. Para reunir novamente todos os seus filhos, que o pecado dispersou e desgarrou, o Pai quis convocar toda a humanidade na Igreja de seu Filho. A Igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Ela é o mundo reconciliado. Ela é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Segundo a outra imagem estimada pelos padres da Igreja, ela é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. O nosso comentário adicional de hoje é do Papa São João Paulo II, em sua audiência proferida na quarta-feira, dia 19 de maio de 1999, sobre o diálogo com as grandes religiões mundiais. O livro dos Atos dos Apóstolos cita um discurso de São Paulo aos atenienses, que se revela de grande atualidade para o areópago do pluralismo religioso do nosso tempo. Para apresentar o Deus de Jesus Cristo, Paulo parte da religiosidade dos seus ouvintes, com palavras de apreço. Atenienses, vejo que sois em tudo os mais religiosos dos homens. Percorrendo a vossa cidade e examinando os vossos monumentos sagrados, até encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, o que venerais sem conhecer é que eu vos anuncio. Na minha peregrinação espiritual e pastoral, através do mundo de hoje, expressei muitas vezes a estima da Igreja por tudo o que é verdadeiro e santo nas religiões dos povos. Acrescentei, com base no concílio, que a verdade cristã serve para promover os valores espirituais, morais e socioculturais nela existentes. Nostra Aetate, número 2. A paternidade universal de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, impele ao diálogo também com as religiões que estão fora da estirpe de Abraão. Esse diálogo configura-se rico de estímulos e de desafios se pensa, por exemplo, nas culturas asiáticas, profundamente penetradas pelo espírito religioso, ou nas religiões tradicionais africanas, que constituem para muitos povos uma fonte de sabedoria e de vida. Na base do encontro da Igreja com as religiões mundiais, há o discernimento do seu caráter específico, ou seja, do modo como elas se aproximam do mistério de Deus Salvador, realidade definitiva da vida humana. Com efeito, toda religião apresenta-se como uma busca de salvação e propõe itinerários para a alcançar. Confirmar no Catecismo da Igreja Católica, número 843. Pressuposto do diálogo é a certeza de que o homem, criado à imagem de Deus, é também lugar privilegiado da sua presença salvífica. A oração, como reconhecimento adorante de Deus, gratidão pelos seus dons, imploração de ajuda, é via especial de encontro, sobretudo com aquelas religiões que, embora não tenham descoberto o mistério da paternidade de Deus, contudo, têm, por assim dizer, os braços estendidos para o céu. Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, número 53. Mais difícil, ao contrário, é o diálogo com algumas correntes de religiosidade contemporânea, nas quais muitas vezes a oração acaba por ser uma ampliação do potencial vital, confundido com salvação. Várias são as formas e os níveis do diálogo do cristianismo com as outras religiões, a partir do diálogo da vida, com o qual as pessoas se esforçam por viver num espírito de abertura e de boa vizinhança, compartilhando as suas alegrias e tristezas, os seus problemas e as suas preocupações humanas. Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso e Congregação para a Evangelização dos Povos, Instrução, Diálogo e Anúncio, Reflexões e Orientações, de 19 de maio de 91, número 42. Particular importância assume o diálogo das obras, entre as quais se devem evidenciar a educação para a paz e para o respeito pelo meio ambiente, a solidariedade para com o mundo do sofrimento, a promoção da justiça social e do desenvolvimento integral dos povos, a caridade cristã,
que não conhece fronteiras, encontra-se de bom grado com o testemunho solidário dos membros de outras religiões, alegrando-se com o bem por eles operado. Há depois o diálogo teológico, no qual os especialistas procuram aprofundar a compreensão das suas respectivas heranças religiosas e apreciar os seus valores espirituais. Os encontros entre especialistas de várias religiões não podem, contudo, limitar-se à busca de um mínimo denominador comum. Eles têm o objetivo de prestar um corajoso serviço à caridade, evidenciando tanto áreas de convergência como diferenças fundamentais, no esforço sincero de superar preconceitos e equívocos. Também o diálogo da experiência religiosa está a adquirir importância sempre maior. O exercício da contemplação corresponde à imensa sede de interioridade própria das pessoas espiritualmente em busca e ajuda todos os crentes a penetrar de modo mais profundo no mistério de Deus. Algumas práticas provenientes de grandes religiões orientais exercem uma certa atração sobre o homem de hoje. Em relação a elas, os cristãos devem aplicar um discernimento espiritual para nunca perderem de vista a concepção da oração, como é ilustrada pela Bíblia ao longo de toda a história da salvação. Congregação para a Doutrina da Fé, Carta Orationes Formas, sobre alguns aspectos da meditação cristã, 15 de outubro de 89. Este imperioso discernimento não impede o diálogo interreligioso. Na realidade, desde há diversos anos, os encontros com os ambientes monásticos de outras religiões, marcados por amizade cordial, abrem caminhos para compartilhar reciprocamente as riquezas espirituais naquilo que se refere à oração e à contemplação, à fé e às vias da busca de Deus e do absoluto. Diálogo e Anúncio número 42. Entretanto, a mística nunca pode ser invocada para favorecer o relativismo religioso, em nome de uma experiência que reduza o valor da revelação de Deus na história. Como discípulos de Cristo, sentimos a urgência e a alegria de testemunhar que Deus se manifestou precisamente nele, como diz o Evangelho de João: ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Capítulo 1, versículo 18. Esse testemunho deve ser dado sem qualquer hesitação, mas também com a consciência de que a ação de Cristo e do seu Espírito já está misteriosamente presente, enquanto vivem com sinceridade a sua experiência religiosa. E com todos os homens autenticamente religiosos, a Igreja faz a sua peregrinação na história, rumo à eterna contemplação de Deus no esplendor da sua glória. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!